Estar preparado para a NIS 2 é o mote da última mesa redonda da IT Security Conference. O painel de debate reúne Sérgio Almeida, diretor IT e Cyber da NAV, Joana Mota Agostinho, partner da Quatrecaça, Ricardo Figueiredo, Cyber Security Expert da Enisa e Nuno Dias, Managing Partner da Timestamp, com moderação de Rui Damião, diretor da revista IT Security. Boa tarde mais uma vez, bem-vindos à nossa última sessão da IT Security Conference. Nós a seguir ainda temos um sorteio. Nós decidimos começar com a NIS 2 através do Rui Pereira do Centro Nacional de Cibersegurança e vamos acabar com a NIS 2, com um painel de debate que tem o Ricardo Figueiredo da Enisa, tem a Joana Mota Agostinho da Quatrecasas, tem o Sérgio Almeida da NAV e tem o Nuno Dias da Timestamp, portanto vão dar aqui perspectivas totalmente diferentes. Eu começava pelo Ricardo Figueiredo, porque eu creio que começar esta mesa sem começar com a Enisa, que é um dos responsáveis da NIS 2, é difícil ou é impossível, portanto, com várias regulamentações a entrar em vigor que endereçam diferentes setores de uma forma sucinta, o que é que cada uma trata e como é que se enquadram com a realidade da NIS 2. Obrigado, Rui, e obrigado aos presentes e à organização por este convite, que a Enisa fica muito reconhecida de poder representar aqui uma visão diferente e à escala europeia. De facto, e sinal dos tempos, digamos, que desde a publicação da estratégia, a nova estratégia para a cibersegurança em dezembro de 2021 da União Europeia, que assistimos a um pacote, portanto, à divulgação de um pacote, eu diria, legislativo sem precedentes nesta área. Portanto, muita legislação a ser produzida e difícil de acompanhar tudo. Obviamente, como disse bem, tudo começa na NIS 2, que é a pedra basilar para o assegurar do que se chama um nível comum e homogéneo de cibersegurança nas infraestruturas críticas da União Europeia, mas desde a NIS 2 que tem sido produzida muita legislação e muita exigência regulamentar, quer de um ponto de vista horizontal ou transversal, ou quer de um ponto de vista vertical ou sectorial, como referiu. Alguns exemplos desta legislação setorial que, ainda que já tenha sido adotada, ainda estão em fase de implementação, que eu gostaria de destacar, é, em primeiro lugar, o regulamento DORA. Portanto, o regulamento DORA que respeita ao setor financeiro e visa, portanto, trazer medidas muito particulares para o incremento da cibersegurança e da resiliência, especificamente das tecnologias de informação e comunicação que dão suporte, portanto, às atividades das organizações do setor financeiro. Depois temos na parte da energia, por exemplo, no setor da energia e em concreto no subsetor da eletricidade, temos o primeiro código de rede que endereça regras para a cibersegurança dos fluxos transfronteiriços de eletricidade. Portanto, há aqui uma preocupação a nível geral da União Europeia para conseguirmos avaliar o impacto de potenciais ataques que digam respeito a infraestruturas críticas que realmente têm fluxos que passam de Estado-membro para Estado-membro. E isto tem sido particularmente importante desde portanto, o conflito na Ucrânia. Depois, e está aqui um colega no setor da aviação, há um regulamento também específico que se chama Part IS e que basicamente também visa estabelecer a obrigatoriedade de identificar e gerir riscos de segurança de informação que tenham impacto direto ou indireto na segurança da aviação. E, por fim, também mencionar, uma vez que agora, debaixo da NIS 2 pode ser considerado como um setor, é o regulamento que estabelece o regime para a criação da identidade, o regime europeu para a criação da identidade digital. Isto é muito mais fácil de dizer em inglês.
E estamos aqui a falar do âmbito de aplicação dos prestadores de serviços de confiança, e estamos a falar de tudo o que tem a ver com identidade digital, carteiras de identidade eletrónica, por aí fora. A questão aqui da legislação setorial versus a NIS 2 tem aqui um ângulo importante, porque o regulamento DORA é o mais maduro em termos de exemplo de implementação com sucesso, digamos assim, de legislação setorial. Porque a NIS 2 tem, no artigo 4º, portanto, refere que, dentro de condições especiais, uma legislação setorial pode ser considerada sua equivalente. Ou seja, estamos a falar, por exemplo, nas medidas de gestão de risco, ou nas medidas, nos requisitos de gestão de risco e nas medidas de notificação de incidentes. Se a legislação setorial cumprir, ou neste caso, por exemplo, exceder os requisitos da NIS, podemos considerar que se sobrepõe à NIS. Mas isto tem causado aqui alguma dificuldade em gerir ou algum debate, porque esta legislação, e o DORA é o primeiro caso do chamado Lex Specialis, mas nós não queremos que comece a haver muita legislação, não é desejável, começa a haver muita legislação setorial, porque a NIS 2 começa a perder força e razão de ser. Portanto, há aqui um conflito, um equilíbrio que tem que ser gerido desta forma, para que se consiga ter legislação setorial que faça sentido e complemente a NIS 2, mas ao mesmo tempo que não comece a tirar-lhe relevância e peso. Portanto, resumindo, em face daqui também que eu já consegui ouvir da parte da tarde, em face deste contexto de ameaças global que está em constante mutação e das próprias especificidades setoriais, é necessário regulamentação adicional em termos dos setores, mas é preciso gerir isto com algum equilíbrio e prudência. Joana, eu tendo aqui uma advogada nesta mesa, é impossível não perguntar ou não falar de implicações legais. E normalmente, quando há uma diretiva ou uma legislação, as organizações olham mais para as implicações legais do que propriamente, ou inicialmente pelo menos, para aquilo que pode de facto melhorar. Eu perguntava-lhe quais é que são as implicações legais mais relevantes da NIS 2 que as organizações devem ter em mente ao desenvolverem a sua estratégia de cibersegurança. Muito obrigada. Em primeiro lugar, também muito obrigada pelo convite, por termos casa cheia. Eu quero muito acreditar que não seja pelo sorteio, que seja pela pertinência do tema. Eu acredito que sim. Também acredito que sim. De facto, a NIS 2 tem uma particularidade. Nós que trabalhamos com vários clientes de vários setores, precisamente, a NIS 2 tem a particularidade de, em primeiro lugar, que no fundo, em termos de pitch, para ganhar um bocadinho aquela primeira atenção inicial, e eu acho que é de extrema relevância, é a componente da responsabilidade da gestão de topo. Portanto, em termos de implicações legais, aquela que eu diria que é a mais importante é garantir que a cibersegurança, dentro de qualquer organização que esteja abrangida pela aplicação da Diretiva NIS 2, é precisamente, isto é, uma questão estratégica. Ou seja, a empresa tem que se definir por si própria qual é o seu apetite ao risco, qual é exatamente conhecer muito bem os seus produtos, conhecer muito bem os seus serviços, conhecer muito bem a cultura da sua organização, porque só aí é que vai conseguir perceber exatamente quais são as obrigações legais a que eu estou adscrito, como é que eu vou poder implementá-las e da melhor forma e que tipo de providers. Nós temos hoje aqui uma multiplicidade de serviços e produtos já em cibersegurança, empresas especializadíssimas já nesta matéria, portanto eu vou ter que perceber exatamente. Portanto, em termos de implicações legais, eu diria que, em primeiro lugar, é perceber que isto é de extrema relevância para as empresas, ou seja, é uma matéria que já não vai sair das mesas de qualquer tipo de administração de gestão de topo de bordo, portanto, vai para ficar esta temática da segurança de informação, e perceber, obviamente, em termos de gestão de risco, de qual é a minha matriz de risco, que tipo de políticas e procedimentos é que eu tenho em casa, quais são os meus fornecedores, que tipo de dados de informação, de relevância de dados de informação é que eu também tenho dentro da minha organização para conseguir efetivamente escrutinar e perceber quais são os meus gaps. Outras implicações legais que considero importantes, e tentando fazer aqui uma súmula da Diretiva NIS 2 em 2 minutos, eu diria sobretudo 2 que eu considero essenciais. Em primeiro lugar, a componente da cadeia de abastecimento. Nós temos visto muita legislação
à volta da componente de responsabilizar-nos a nós, a organização, a sermos responsáveis pelo ecossistema de fornecedores e parceiros com quem lidamos no nosso dia-a-dia. E isso vem bastante refletido na diretiva NIS 2. Já vinha no Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, que no fundo diz que eu só tenho que contratualizar e garantir que qualquer fornecedor ou prestador de serviço trata os dados pessoais com a mesma, exatamente com o mesmo rigor com que eu trato. Aqui a NIS 2 vem dizer precisamente a mesma coisa, ou seja, vem dizer que eu só posso trabalhar, só posso que me prestem serviço, escolher a seleção de fornecedores que mostrem efetivamente o mesmo tipo de rigor e que deem a mesma importância em matéria de cibersegurança. O que é que isso faz? Faz com que haja, inclusivamente, uma substituição, porque nós, antigamente, a cultura de compliance era muito de eu implemento e agora espero que as autoridades reguladoras venham bater à porta para garantir se eu estou a cumprir ou não estou a cumprir. Agora, o paradigma mudou um bocadinho, ou seja, eu tenho que implementar e estar completamente preparada para evidenciar. Eu julgo que isso é uma mudança de paradigma também bastante relevante. Portanto, eu vou ter que implementar e vou ter que garantir que a cultura de cibersegurança dentro da minha empresa está completamente implementada, nomeadamente naquilo que são as escolhas dos meus fornecedores. Eu acho isto de extrema relevância, porque mais uma vez, e tal como comecei a minha intervenção a dizer, que isto é uma questão de estratégica, de gestão de topo, a cibersegurança também está a ser vista como uma vantagem competitiva. Portanto, não basta eu colocar muros e ter uma fortaleza à volta da minha casa para proteger tudo aquilo que é a minha organização, eu vou ter que garantir que os meus fornecedores também assim o garantem. Portanto, faz com que também, mesmo aquelas entidades que não estejam abrangidas à aplicação da NIS 2, eu querendo trabalhar com as entidades abrangidas, eu vou ter que correr um bocadinho atrás deste prejuízo. Depois, outro ponto que acho em termos de implicações legais e em um minuto, diria, obviamente, a componente da detecção e da resposta a incidentes, vem muito materializado nesta diretiva NIS 2. Obviamente que já há muitos procedimentos que já estão implementados nas vossas organizações. Eu pedia, efetivamente, para os reverem, para irem de encontro, porque há, efetivamente, prazos específicos, há requisitos específicos relativamente a isso, e faz com que, mais uma vez, e no fundo é um bocadinho isto que eu gostava de traçar e a minha mensagem hoje, garantam efetivamente que vocês conseguem ter a evidência do vosso lado, que vocês conseguem ter a capacidade de detecção e mitigação dos incidentes de segurança dentro da vossa organização. Mais uma vez, aquilo que este diploma vos exige é que vocês façam um bocadinho o step-in e garantam e levem um bocadinho a maturidade desta temática dentro das organizações. Eu diria que isto, in a nutshell, sem prejuízo de outros pontos. Obrigado. Sérgio, como é que a NIS 2 pode aqui impactar as operações diárias de uma empresa e, eventualmente, se houver aqui algum exemplo que tenha impactado a NAV e que possa partilhar, claro, de que maneira é que impactou? Obrigado pelo convite. A NAV tem uma realidade um pouco diferente, porque nós já estamos mecanizados, digamos assim, porque é uma empresa que tem que trazer segurança para a sua atividade desde o seu início e portanto, nós já vínhamos da ISO, da 27000, já tínhamos passado pela primeira NIS e, portanto, isto está tudo mecanizado. A NIS 2 é só mais um passo evolutivo daquilo que nós temos de fazer. Portanto, o impacto que nós sentimos hoje na organização não é tão acentuado como noutras entidades que vão, se calhar, começar desde o início. E é importante reforçar aqui um pouco como a Joana diz. Se calhar há muitas entidades que só vão ter hoje percepção da NIS 2 quando forem bater à porta, por exemplo, de uma NAV ou de uma instituição de serviços críticos e nós dissemos, vocês não são compliance, não podem concorrer. Eu acho que ainda não há bem a noção no nosso país, no nosso tecido empresarial, de quem é que é abrangido pela NIS 2. E estamos aqui a falar de supply chain, e o supply chain é muito extenso dentro de uma organização de serviços críticos. Há empresas grandes que já percorrem a 27001 e já têm as componentes todas e medidas de segurança. Há outras não tão grandes, ou PMEs, que olham para a cibersegurança como o antivírus que está instalado no PC. Correto. E essa adaptação vai ser muito difícil, vão ter que existir medidas que vão ser impopulares dentro da própria organização dessas instituições, porque nós somos seres de vícios e o nosso maior vício é fazer a coisa o mais facilmente possível, cumprindo ou não as regras que nós temos que cumprir. Portanto, e vai causar impactos na organização. Só o simples facto de ter que colocar o MFA dentro de uma organização já tem um impacto. Só o simples facto de dizer, olha, tu não podes comunicar informação pelo e-transfer,
que se calhar muita gente comunica, tem que ser pelo sistema corporativo, já vai criar uma confusão enorme dentro da organização. Qual é que é o fator crítico aqui no meio disto? É o board, a administração. Começamos logo, temos de sensibilizar a administração. Eles têm que perceber a responsabilidade que têm hoje em dia. Se nós chegarmos a um board e dissermos, olha, o vosso smartphone tem que passar a ser controlado pela empresa por causa de questões de segurança de informação, já aí também pode haver aí algum frisson, digamos assim. Mas nós temos que os fazer perceber o porquê disso. E daí, vem daí para baixo. A mensagem tem que vir sempre de cima para baixo. A responsabilidade dos boards, neste momento, é muito elevada. Já o era no RGPD. Sim. E o processo é semelhante ao RGPD. Quem não tem ou não enviou ainda a NIS 2, o que é que tem que fazer? Primeiro, explicar ao board e ganhar um empowerment, obter autorização para fazer imediatamente um assessment de cibersegurança e segurança de informação dentro da organização, apresentar os resultados, obter o empowerment para aplicar as medidas e voltar a fazer uma auditoria no fim de aplicar as medidas. E vai fazer isto ciclicamente. Portanto, este é um ciclo que nunca vai terminar. Os ataques vão constantemente estar a evoluir e nós vamos estar constantemente a correr atrás e a tentar ver os buracos que temos e a tentar tapá-los. Portanto, é tão simples quanto isso. Obrigado. Nuno, a Timestamp obviamente trabalha com muitas empresas, ajuda várias empresas neste caminho. Eu perguntava, na vossa experiência e nesse contacto, quais é que são os serviços ou ferramentas que estão a ser mais procurados pelas organizações que querem estar, obviamente, em conformidade com a NIS 2? Muito boa tarde. Antes de mais, obrigado por estarem aqui a assistir e o convite. A verdade, o que nós temos assistido e o que temos visto, há 3 ou 4, há aqui alguns pontos que nós já fomos discutidos e houve várias apresentações, a questão da monitorização de eventos, a questão muito importante da gestão desses incidentes e a forma como são reportados e tratados. E existem métricas muito claras sobre os prazos, inclusivamente de reporte, mas há aqui alguns temas que temos vindo a assistir que são importantes. Por exemplo, a NIS 2 fala muito na importância das organizações terem um modelo de governo da parte de segurança de sistemas de segurança de informação implementado. Temos visto um aumento muito de implementação de framework, por exemplo, de 27001, que diria que é o framework mais adotado do ponto de vista de segurança de informação, mas também começar a complementar com a implementação de soluções para gestão ou seja, soluções de gestão da segurança de informação automatizadas, os chamados em inglês ISMS. Temos também uma perspectiva sempre muito importante nas organizações, que é o awareness, e muitas vezes não tem o carinho e a aproximação permanente que deve ter, e o acompanhamento, e portanto é uma área também que temos sentido uma procura constante, a procura de modelos diferentes desse awareness. Há muito hábito ainda do slideware, como eu costumo chamar, de uma sequência enorme de slides que explicam o que é que se pode ou não se pode ter e fazer. E se calhar funciona para determinadas gerações, mas para as gerações mais novas não funciona. Funcionam outras, funciona o gamifying, funciona colocar os departamentos a concorrer uns com os outros para ver qual é o departamento mais seguro da organização. E isto são metodologias diferentes que são colocadas dentro da organização e eu acho que são úteis, porque promovem a procura da melhoria e a procura de tornar o fator humano com menos risco. E depois há aqui um fator fundamental, que já foi dito aqui várias vezes, que é, isto é fundamentalmente um exercício de análise de risco. E eu, portanto, tenho que analisar qual é o meu risco na organização. E, mais uma vez aqui, é uma das vertentes onde nós temos trabalhado do ponto de vista de consultoria com as organizações, que é como é que estão a ser gerido, como é que está a ser gerido o risco cibernáutico e como é que, mais uma vez, também algumas das soluções que existem de gestão de risco podem ajudar nesta, porque foi como o Sérgio disse, eu não posso só fazer a minha análise atualmente, porque a minha análise tem que evoluir de acordo com a minha evolução do ponto de vista de transformação digital, com o meu impacto no negócio, com a minha transformação, mas também com o aumento de risco. E, portanto, eu tenho que fazer essa procura constante. Portanto, eu aqui resumindo e destacando, acho que a componente de gestão de risco é uma componente onde nós temos feito aqui um trabalho considerável.
a componente do que nós chamamos o ISMS, portanto, a componente de sistemas com o framework da 27001 e depois com sistemas a coadjuvar. A vertente da formação tem sido uma vertente importante e muito do que já foi aqui discutido hoje, a questão da importância da gestão de incidentes, a questão da importância de remediação imediata. Portanto, é muito importante as organizações estarem estarem capacitadas daquilo que têm e aquilo que necessitam de fazer. Portanto, a vertente do assessment propriamente dito, como já foi referido aqui, para eu perceber qual é o meu estado de maturidade, porque o que nós também temos reparado, as organizações têm muitas vezes já coisas colocadas, têm EDRs ou têm XDRs, mas muitas vezes não têm a cola que junta isto tudo. São medidas muitas vezes que a organização toma de forma às vezes desagregada e que é importante juntar a cola de tudo isto e são políticas de segurança da informação. Nós ainda temos alguns minutos. Eu ainda vou fazer uma pergunta a cada um, peço que tentem responder em 2 minutos. E vou voltar já ao Nuno e perguntava-lhe como é que os prestadores de serviços de cibersegurança, e a Timestamp é um deles, não é o único, mas é um deles, podem ajudar a garantir que as organizações cumpram os futuros prazos, quando soubermos quais são, e as exigências impostas pela NIS2. Pronto. Falando no nosso caso concreto, tem muito a ver com alguns dos serviços críticos que nós damos aos nossos clientes do ponto de vista do que nós chamamos os serviços geridos, Managed Service, e que tem a ver quer com o framework que criámos do ponto de vista, quer com o framework, as métricas e as soluções que usamos para garantir os prazos de reporte de um incidente, por exemplo, quer também por um serviço que colocamos, que é fazermos nós, muitas vezes para os nossos clientes, o serviço de ponto único de contacto, o serviço do responsável de segurança de informação, para fazer, porque as organizações, já foi aqui discutido, existem, os recursos são escassos, muitas organizações têm o seu foco naquilo que é a atividade principal de negócio e precisam de parceiros de confiança que possam também fazer esse trabalho. Portanto, podemos, quer na vertente de implementação, de análise, que é depois numa vertente até de poder assumir em nome dessa organização esta vertente de contacto direto com o regulador, neste caso com o Centro Nacional de Cibersegurança e com o próprio CCERT, naquilo que é a gestão depois dos incidentes no dia-a-dia. Eu gostava de perguntar ao Sérgio, também em 2 minutos, que tipo de suporte ou orientação eventualmente gostariam de ver das autoridades reguladoras para facilitar a conformidade com a NIS2? Ao contrário do RGPD, eu acho que tem existido pouca comunicação acerca da NIS2. Não digo com isto que não há organismos, entidades governamentais que não tenham feito um esforço para divulgar, e tem o CNCS desde 2023 que tem feito esse esforço junto de diversas empresas. Mas, ao contrário do que ocorreu com o RGPD, a NIS2 está a passar um bocadinho ao lado e por isso é que também há esta falta de conhecimento, se calhar, de muitas das entidades que têm que saber que estão enquadradas e estão abrangidas pela NIS2 e, se calhar, neste momento ainda nem sequer começaram nem avançaram com o tema. O que é que podemos ter? O mesmo que ocorreu também com o RGPD. Quer dizer, nós temos não sei quantos items da NIS2 para cumprir, mas não temos templates definidos, standards, cada um vai recorrer a uma consultora mais especializada, que junto com a sua equipa interna dedicada de cyber para este tema que é fundamental, não tentem responder à NIS2 com as pessoas que têm no dia-a-dia a gerir a cibersegurança. Isso não vai funcionar. Essas pessoas têm a sua atividade, têm que manter, temos que arranjar mais recursos e infelizmente não é inteligência artificial nesta vertente, mas temos que arranjar recursos dedicados para fazer o assessment e para estabelecer o plano de ações para se atingir a NIS2. E depois há aqui um fator que eu acho que é crucial, que é o que é estar certificado com a NIS2. Porque qual é o grau? É responder a 50%, 75%, 100%? Isto vai surgir quando nós estivermos a avaliar os fornecedores de supply chain. Ou seja, eu quando for pedir a um fornecedor o tipo de cláusula é que vou colocar no contrato para garantir que ele é responsável pela NIS2, o que é que eu vou lá colocar? Já está definido? A minha entidade vai pensar, fazer um brainstorming, consultar uma outra entidade e ver o que é que coloca lá dentro. Portanto, isto aconteceu com o RGPD.
E, portanto, nós sabemos que isto, quando é criado e quando é novo, o mercado tem que se ajustar, só que poderia haver aqui, se isto é ANIS 2.0, portanto já houve ANIS 1.0, já poderia haver aqui um outro tipo de orientação mais pragmático para as empresas, e não ocorreu. E acho que aí ainda é um caminho que falta percorrer. Ricardo, eu perguntava-lhe que tipo de orientação ou apoio está previsto por parte, neste caso, da União Europeia. O Ricardo não pode falar em nome do Centro Nacional de Cibersegurança, claro, para ajudar as organizações a cumprir os requisitos da NIS 2. Em 2 minutos, por favor. É bom. Não, é assim, a nível europeu, não podemos pensar num mecanismo único ou dedicado a apoiar diretamente as organizações. Isso não existe à escala europeia, digamos assim. Portanto, a primeira linha de suporte são os Estados-membros, ok? E neste caso, o Centro Nacional de Cibersegurança, em Portugal, é isso que faz e tem feito com poucos recursos, um extenso trabalho no sentido de, enfim, como referiu o Nuno, a questão do awareness, do treino, a publicação do Quadro Nacional de Referência para a Cibersegurança, a realização de exercícios de coordenação, o debate de temas em fóruns como o CIDEI. Portanto, tudo isso é aquilo que deve ser a primeira linha de suporte. E é por aí que a resiliência e a cibersegurança das infraestruturas vai conseguir aumentar. Agora, outros exemplos que eu posso pensar a nível, numa escala mais alargada, eventualmente europeia, são, por exemplo, o recém-estabelecido SCCC, portanto, o Centro Europeu de Competências para a Cibersegurança, que é a entidade que vai passar a gerir todo o financiamento que é dedicado portanto, para a economia em termos de cibersegurança. E essa é uma parte componente porque faltam recursos, e recursos só se conseguem com dinheiro, e portanto o Centro Europeu vai disponibilizar esses recursos. Depois, a nível, por exemplo, outros exemplos, a ENISA correu durante este ano de 2024 um programa muito específico chamado Support Action Program, no qual a Comissão Europeia dotou a ENISA de cerca de 15 milhões de euros para que as infraestruturas críticas pudessem, através da abertura de calls, pudessem recorrer a prestadores de serviços para a realização de pen testing, por exemplo, e este serviço vai ser, portanto, este programa, em princípio, vai ser alargado para o ano em termos de dotação e âmbito, porque é um programa realmente importante e que consegue chegar diretamente às organizações, exatamente nesse sentido de ajudar, até porque isso está ligado a um documento, portanto, é uma legislação que eu não falei aqui, mas que tem a ver com, e que está ainda em processo de negociação, que é o Cyber Solidarity Act, e que pretende, portanto, reforçar a situação, o awareness coletivo da União Europeia e também a capacidade de aumentar a resiliência por via de um conceito que está lá descrito, mas não explicado, que é o conceito de preparedness testing. Portanto, isso vai passar a ser obrigatório e nós, ENISA, estamos a pensar como é que esse conceito deve ser importado e acreditamos que não necessariamente como pen testing, mas algo um bocadinho mais estruturado e substancial. E, portanto, neste momento estamos a liderar um projeto neste caso estou familiarizado, sou eu que estou a fazê-lo, de entregar exatamente a um regulador setorial um guia de boas práticas para a realização de stress tests. O setor financeiro já está adiantado nisto, o ECB este ano fez um stress test de cibersegurança no setor financeiro, mas, portanto, queremos também andar por aí nesse sentido. Joana, ainda tenho uma pergunta, o nosso tempo já terminou, mas eu faço na mesma questão. Tendo em conta aqui a nossa audiência, muitas das pessoas, não sei as que estão presentes, mas de uma forma geral são pessoas que trabalham em multinacionais, eu perguntava-lhe que recomendações deixa para as empresas que operam em múltiplas jurisdições dentro da União Europeia e que precisam de alinhar as suas estratégias com diferentes regulamentos nacionais e também com a NIS 2. Eu queria passar uma mensagem um bocadinho de urgência, pegando precisamente nas palavras,
porque eu acho que aquilo que sinto muitas vezes é que não existe uma cultura de cibersegurança naquilo que é o tecido empresarial português. Naqueles aglomerados empresariais em que vêm de grupos empresariais estrangeiros, aquilo que noto muitas vezes, o que dizem é, ok, nós estamos à espera das guidelines, das diretrizes de cima, e muitas vezes esperamos pela implementação, pelo aquilo que será os mecanismos. A diretiva, ao contrário de um regulamento, terá sempre aqui um exercício de transposição. Transposição essa que pode haver eventualmente aqui alguns ajustamentos ao ordenamento jurídico português. Portanto, aquilo que vos digo é, não esperem só para receber o trabalho feito daquilo que são os vossos grupos empresariais de topo, encarem sempre numa perspectiva crítica, até porque muitas vezes também existem grupos e grupos, trabalhamos com grupos que são muito, muito completos naquilo que são as diretrizes, documentação, procedimentos e tudo mais, outros não, que vão umas guidelines e do género agora orientem-se vocês com aquilo que é a vossa realidade em Portugal. Portanto, mediante aquilo que é a vossa cultura, mediante aquilo que é, no fundo, a dinâmica que já o fazem dentro daquilo que é o vosso grupo empresarial internacional, tenham sempre um espírito crítico bastante forte, porque há uma transposição, portanto, temos uma autoridade reguladora que pensa por ela própria, naturalmente que temos também aqui muitas guidelines comunitárias, mas efetivamente há aqui um exercício de ajustamento à realidade portuguesa que tem que ser feita, portanto, não esperem efetivamente só pelo trabalho feito, empreguem esse esforço, envolvam a gestão de topo em Portugal nesta temática, porque um dia que vos baterem à porta qualquer tipo de incidente, ou uma reguladora, ou um cliente a pedir-vos uma indemnização, o que quer que seja, dificilmente conseguem acarretar a responsabilidade para cima, vocês vão ficar um bocadinho isolados nesse aspecto. Portanto, é um bocadinho nesse sentido de urgência e espírito crítico, essencialmente. Joana, muito obrigado. Nuno, Ricardo, Sérgio, Obrigado. muito obrigado a todos. Antes de passarmos para o nosso sorteio, quero agradecer uma vez mais a todos os leitores por terem marcado presença na IT Security Conference. Obrigado. Vamos só tirar uma foto.